A Compostos, né, ela procura ofertar no mercado materiais de excelência. Então, nós trabalhamos com 2 fornecedores, né, de TPU. São 2 empresas multinacionais, que é a Eastman e a Miracle, tá? Nós inicialmente começamos a trabalhar com a Eastman, que possui materiais extremamente de qualidade. São materiais que já estão bem sólidos no mercado, principalmente no setor automotivo. E vendo a necessidade do mercado, nós da Compostos procuramos outro fornecedor, que é a Miracle, porque nós vimos no mercado uma necessidade de TPU que necessite de transparência, né? Aplicações que precisam de muita transparência. E no caso, a Miracle nos ofertou grades que têm essa propriedade e que também vimos que tem essa necessidade no mercado. Vou comentar um pouquinho sobre o TPU, né? A composição do TPU, ele possui diisocianato, extensor de cadeia e poliol. O poliol, ele tem a parte da composição que dá a flexibilidade, e o diisocianato, ela tem a parte rígida que traz a dureza do grade do material. Então, conforme a proporção entre o segmento rígido e o segmento flexível, é que determina a dureza do TPU. E normalmente, né, nós temos no mercado várias bases de polióis que fazem parte da composição do TPU. Eu vou comentar um pouquinho sobre as mais comuns e depois eu vou entrar propriamente dito no TPU Biobased. Nós temos no mercado, né, TPU a base poliéster, base poliéter e base policaprolactona. A base poliéster é a mais comum e a mais usual no segmento de transformação. Ela tem boa resistência, tem boas propriedades mecânicas. O TPU, no geral, ele tem uma boa resistência à abrasão. Ela também tem resistência a baixas temperaturas. A base poliéter, ela também tem essas propriedades, né, mecânicas excelentes, porém o seu diferencial é a sua resistência à hidrólise, no caso de aplicações que necessitem dessa característica. E nós também temos a base policaprolactona, que ela é uma base com propriedades mais elevadas, então ela traz, né, as características tanto do poliéter quanto do poliéster, porém com propriedades mais elevadas, e ela é aplicada a produtos, né, no caso, que necessitam de uma exigência técnica extremamente elevada. No geral, o TPU ele tem excelente resistência à abrasão, resistência à fadiga, né? Ele tem uma boa memória elástica. Em questão de temperatura, dependendo da base do TPU, ela pode variar de 80 a 100 graus, né? A resistência de trabalho do TPU. Ele também tem uma processabilidade em temperaturas entre 180 a 230 graus. A temperatura do fundido, ela varia entre 180 a 210 e normalmente indica-se trabalhar com temperaturas no molde entre 15 graus a 70 graus, dependendo da indicação do fabricante. As aplicações que nós temos no mercado atualmente são rodas e rodízios, pode ser aplicado também em correias, capas de celulares, vedações, gachetas, em aplicações para sapatos, brinco de boi, mangueiras espiraladas, fora tantas outras aplicações que nós temos no mercado e aplicações do setor automotivo. Agora eu vou entrar um pouquinho, né, nessa questão do material biobased. Por conta dessa questão, né, em relação ao petróleo, que é um recurso limitado, e também por essa questão desse valor muito alto que nós vemos, né, a venda do petróleo no mercado, nós temos essa questão do apelo e da pressão mundial por sustentabilidade e para a utilização de recursos renováveis. Então, isso acaba gerando uma motivação, né, no mercado e nas empresas a desenvolver materiais que utilizem recursos renováveis em sua composição, que é o caso da Miracle. Ela tem uma tecnologia, né, uma inovação de tecnologia sustentável e que gera também economia de recursos. E o que a indústria, né, comum
que utiliza-se do petróleo para poder produzir, né, os seus produtos, acaba não utilizando recursos renováveis, né? E atualmente existem indústrias no mercado, né, que utilizam-se de materiais de recursos renováveis em sua composição. A Miracle fez esse comparativo por conta dos termos, né, que nós vemos no mercado. Então, ela aponta alguns diferenciais e algumas características semelhantes entre bioplástico, plástico biodegradável e material biobased. No geral, todos são biodegradáveis, mas o bioplástico, normalmente é 100% biodegradável. O plástico biodegradável ele pode ser 100% ou parte dele biodegradável. E o material biobased também pode ser 100% ou parte dele biodegradável. No caso do material biobased, que é o que eu estou abordando aqui na apresentação, a sua fonte, né, de matéria-prima para a produção desse material pode ser do milho, pode ser da celulose, óleo vegetal, entre outros recursos naturais que são utilizados nessa formulação. Comentar um pouquinho agora sobre a matéria-prima utilizada na composição do TPU biobased. Como eu comentei inicialmente, na composição do TPU, ele tem os polióis, o extensor de cadeia e o diisocianato. No caso, os polióis e o extensor de cadeia, eles podem ser de origem biobased. Então, nós temos alguns exemplos aqui de monômeros biobased que são utilizados na composição desse TPU, como ácido butanedioico, ácido decanedóico, propanediol, butanediol, poliéter e PCDL. Ambos são de fonte de recursos renováveis, como vocês podem ver, no caso amido, óleo vegetal, e eles podem ser utilizados também como matéria-prima para a fabricação de poliol e extensor de cadeia. No caso, a sua fabricação ela é através de um bioprocesso, né, que é uma reação de esterificação de diácido e diol. Ambos podem ser de fonte biobased ou de fonte do petróleo. Mas, utilizando esses dois componentes, né, nessa reação, eles conseguem produzir essas matérias-primas para utilização na composição do TPU. No caso de isocianato, ainda não pode ser obtido de fontes renováveis, mas com o avanço da tecnologia de pesquisa, quem sabe futuramente eles consigam achar, né, ou ter algum recurso onde consiga substituir o diisocianato por algum material que seja de fonte renovável, né? No caso, o TPU biobased, né, ele pode variar a sua dureza entre 65 XOR-A e 60 XOR-D. E na sua composição, eles conseguem controlar essa porcentagem de biobased, que pode variar de 30% a 70%. Na linha da Miracle, esse TPU, né, biobased, ele foi denominado como série G. E agora eu vou comentar um pouco sobre essa série G que a Miracle tem de TPU biobased. Algumas características, né, sobre esse TPU biobased. Ele tem alta transparência, tem biocompatibilidade, ele é ecologicamente correto, né? Tem o tempo de ciclo mais curto no processo, então isso também facilita e ajuda, né, no processo. Ele tem uma boa estabilidade e resistência à abrasão, ele tem flexibilidade a baixas temperaturas e boas propriedades mecânicas e resistência a intempéries. No geral, as propriedades elas são bem parecidas, similares aos TPUs que a gente já tem no mercado. O que eu posso comentar como uma diferença no caso dos TPUs biobased, ele tem uma elasticidade maior do que os TPUs que a gente já encontra no mercado. E comentando aqui algumas aplicações, né? Ele pode ser utilizado em solados de calçado, óculos de esqui, jaquetas de segurança, sobremoldagem em PVC e ABS. Pode também ser utilizado em modificação de compostos, filmes e chapas, espuma de TPU e também em produtos, né, que são injetados ou extrudados, como, por exemplo, componentes do setor automotivo.
Atualmente, a gente ainda não tem, tá, homologação desse TPU Biobased no setor automotivo, mas nós da Compostos, juntamente com a Miracle, estamos aguardando, né, a demanda do mercado para fazer todo o atendimento e conseguir, né, homologar conforme essa demanda de mercado esse novo material com essa nova tecnologia. Comentar um pouquinho sobre as séries, né, desse TPU Biobased. Nós temos a série G1, que a matéria-prima é o ácido decanedóico biobased. O que nós podemos também apontar que ele é base poliéster, que também é uma base comum do mercado, porém de fonte biobased. As propriedades que ele possui é resistência em alta temperatura, tempo de ciclo curto e boa propriedade mecânica. Ele pode ser aplicado em filmes, solados de sapato, entre outras aplicações. Nós temos a série G3, que a matéria-prima é o propanediol biobased, que também é utilizado, né, na formulação do poliéster biobased. As suas propriedades são alta transparência, resistência a baixa temperatura, aplicação em filmes e adesivos. E por último, a série G8, que ela a fonte, né, a matéria-prima dela é poliéter biobased. Ela tem propriedades de flexibilidade a baixa temperatura, boa resistência à hidrólise e pode ser utilizada em tubos e sapatos. Bom, como acontece, né, com os outros termoplásticos, o mercado, né, e a indústria que produz o TPU também está desenvolvendo novas tecnologias para a gente poder inserir no mercado, né, materiais sustentáveis, né, e contribuir também com essa redução do carbono e ter essa questão, né, de sustentabilidade ecológica mais inserida no mercado e poder conquistar mais mercados, né, em relação a esse tipo de material e a esse tipo de tecnologia. E também deixar assim, uma ressalva que esse material biobased, ele tem propriedades similares aos TPUs que a gente já utiliza no mercado, né? Então é uma tecnologia, além do apelo sustentável, mas ela também agrega essa questão da propriedade, né? Que não reduz as propriedades que a maioria das aplicações necessitam, né, no mercado. Então é bem interessante o material para a gente conseguir aí utilizar e começar a introduzir nessa nova tecnologia do mercado, além de contribuir com a questão ecológica e com a sustentabilidade do planeta. Agradeço a todos que acompanharam, tá, a palestra. Visitem nosso site, nosso canal no YouTube. Além de trabalhar com TPU, nós também trabalhamos com outros elastômeros no mercado, polímeros de engenharia e material de purga. Entre em contato com a gente para saber mais informações.